É isso, mais uma vez estamos no ar, graças a Deus e a você que curte o nosso trabalho, que comenta, que compartilha, né? E que se inscreve, né, no nosso canal. E por falar em se inscrever, quem não for inscrito, que estiver nos assistindo agora, por favor se inscreva, porque o algoritmo do YouTube com isso vai entregar esse assunto, esse podcast para mais pessoas, né? Fazendo com que o nosso canal se torne mais relevante para a plataforma. Então, gente, é isso aqui. Hoje eu estou assim muito feliz, né? Eu sou o Luno Oliveira, para quem não sabe, e eu estou muito feliz hoje porque eu estou aqui com um cara que eu sou muito fã do seu trabalho como músico, como guitarrista, como produtor musical, mas sou mais fã ainda da pessoa que ele é, do cara que ele é, esse sangue bom que é o meu amigo Maurício Fidelis. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Para mim é uma honra. Toca aqui pra gente. Um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Depois de tanto tempo, né? Já faz um que tempo. A gente... E assim, eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, quero agradecer a você, né, a toda a equipe, né, do Pode Tudo, porque para mim é uma honra mesmo estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa, esse papo né? legal. Então a gente vai assim. Para começar, eu quero saber como é que você está, o que é que você está fazendo? Rapaz, eu hoje sou pai, né, da última vez que a gente conversou. Eu não era ainda, né? A gente se conhece há muitos anos e a vida deu uma reviravolta depois da minha conversão, né? A gente estava tocando, teve pandemia, teve tudo, mas hoje, basicamente, né, eu ainda continuo dando aulas, né, de música, amo dar aula, amo tocar ao vivo. Você dá aula online? Online e presencial, mas todas também. elas particulares, né? Quando não é workshop, né, como eu fiz ali em meados de 2014, 2016, a maioria é sempre particular. Né? Aí eu estou gravando para algumas pessoas também, tocando, né, acompanhando um artista também. Que Você já chegou, pelo que eu sei, Maurício, você já chegou a tocar 20, 25 vezes, 27 vezes num mês. Né? E hoje como é que está a tua agenda? Eu toco em média 3 vezes, né, na semana. Por semana. Né? Além de ter a responsabilidade, né, de liderar uma equipe, né, a qual eu amo lá na nossa igreja, né, ali na Imbiribeira. Eu sirvo na igreja também, né, como igreja local, e acompanho um artista. Né? Aí, além das evangélicos aulas, isso, né, por enquanto, logo quando teve minha conversão, Luno, eu abandonei, sabe, os palcos. Assim, abandonei, passei um tempo, eu até digo isso no meu release, eu passei um tempo até eu me encontrar. Eu fiz propósito com o Senhor para saber se era essa a vontade dele, né, para minha vida. Porque quando eu me encontrei, né, digamos assim, na verdade, ele me encontrou, né, porque quem estava perdido era eu. Eu senti essa necessidade de agradar, sabe? Eu não queria levar a vida, digamos assim, do jeito que eu queria, sabe? Porque eu digo que quem tem Senhor não faz o que quer, né? A gente é que nem um pai, né? Um pai que procura um filho. Eu amo quando o meu filho ele me procura de braços abertos e diz: papai, papai. Da mesma forma foi quando eu encontrei Jesus, né? Quando ele Você se reencontrou, encontrou e se reencontrou. Então assim, eu, além de tocar lá na igreja, né, eu dou aulas online, dou aula presencial, produzo, gravo guitarras, né? Às vezes o pessoal manda para mim, mas eu definitivamente parei, sabe? Inclusive, um pouco depois da pandemia, eu tinha recebido uma proposta, né, de um contrato e tal, não sei o que, vamos tocar. Eu mesmo fui um que cheguei a te convidar pra gente... Pronto, naquela época, né, assim que acabou a pandemia, né, eu acho que todo mundo já começou a se movimentar, né, e cara, a gente que gosta, a gente que ama tocar, é péssimo ficar sem tocar. Né? A gente nasceu para isso, a gente quer fazer isso cada vez mais. Eu achava, Maurício, que não ia sentir falta não, porque já há muitos anos a gente vem tocando, eu já tinha, vê como são as coisas, tinha dias que eu saía para tocar, que eu dizia para ela, hoje eu não estou legal. Só que quando você sobe no palco, cara, muda tudo, né? Baixa uma entidade em você que você vai lá, você pode estar sentindo o que for, tá com o problema que seja, mas você consegue fazer o seu trabalho, né? E realmente veio a pandemia, o pessoal ligava para mim e dizia: não faz uma live aí, cara. Eu não queria mostrar o meu trabalho naquela situação, certo? E só vim fazer 2 lives depois que acabou a pandemia, né? Mas nesse meu tempo, Maurício, o César tinha me chamado: ó, vamos fazer um VS, cara. E eu
no início eu não gostei da ideia, porque eu digo que é muito fria, a coisa é muito pronta, muito engessada. Né? Engessada. Mas aí, qualquer coisa, antes da banda voltar, a gente, né? Mas aí, a essas alturas do campeonato, cada um já estava fazendo suas coisas, né? O Thiago estava com uns projetos dele lá, o Paulo também, o baterista também, Jalmir, estava com um projeto lá, tocando na banda forró. E claro que se a gente quisesse, assim, começar tudo de novo, a gente ia começar, porque a galera era muito, muito legal e estava muito junto. Mas só que veio aí o falecimento de Edinho, nosso empresário. Eu lembro. Aí a coisa mudou, cara. Quando o Edinho faleceu, eu digo, poxa. E Edinho era, para mim, era como se fosse um sexto componente, vamos dizer assim, né? Era o cara que ficava por trás dos bastidores, que conseguia os shows, as apresentações, né? Meio que cuidava, né? De você. E assim, a gente trocava muita ideia, ele gostava muito da coisa, né? E quando eu digo, não, já que Edinho faleceu e a coisa está nesse pé, então eu vou começar tudo de novo, mas de uma outra forma. Mudei o nome da banda, né? Enxuguei mais a coisa, porque no início eu queria botar outro guitarrista, mas aí quando você disse, não estou querendo agora, eu digo, então eu vou fazer. E eu comecei a me dar, como é que diz assim, me achar um cara para vou tocar guitarra, mesmo sem ser um guitarrista, que eu nunca me achei um guitarrista. Agora a oportunidade. A necessidade, né? Sim. Então foi isso, cara. Então, assim, a gente está nesse pé também. Hoje a formação da banda, o nome é The Ases, e a gente continua fazendo tudo aquilo que a gente fazia, e hoje mais algumas coisas, como tocando além dos anos 60, da música da Jovem Guarda, a gente toca também os bregas clássicos, né? Boleros, cúmbias, salsa, essas coisas, merengue, e também alguns pop rock dos anos 80, né? Mas é isso aí mesmo, eu tinha abri esse parênteses aí, mas você pode agora continuar com a sua porque ideia. A gente até se faz um teste, né? Não, eu consigo ficar sem tocar, né? Eu consigo... Mas eu vejo muito a questão do chamado, né? Aquela coisa... Eu me perguntava quando eu era adolescente, né? Eu acho que todo músico, né? Todo mundo que almeja tocar um instrumento já passou por isso, né? De ver alguém tocando, vislumbrar aquilo para a sua vida, né? Almejar aquilo ali. E aí você passa como se a sua vida dependesse daquilo ali. Você quer muito chegar em determinado lugar. Mas chegou um ponto que eu me perguntava se eu iria continuar com essa vontade depois que eu passasse por aquilo. Porque um pouquinho antes da pandemia, né, como a gente estava conversando, eu já estava fazendo 27 shows por mês, a gente estava tocando em tudo quanto era lugar, né, trio elétrico, casa pequena, casa grande, estádio, show pequeno, show grande, sabe, pequeno, eventos corporativos, de tudo, né, eu pude experimentar de tudo aquilo ali que à noite, né, tocar na noite, fazer parte de uma banda, né, artística assim, podia proporcionar. E chegou uma fase da minha vida que eu ia me perguntar até quando, eu comecei a me perguntar até quando eu vou querer fazer isso. Será que eu vou, né, buscar, será que vai ter um dia que eu vou cansar? E é como você falou, assim, quando a gente ama o que faz, independente do que aconteça na nossa vida, a gente quer fazer aquilo ali. Sabe? A gente quer estar tocando. E é uma coisa, Maurício, eu acho assim que é uma coisa de alma, de sangue, entendeu? Isso está dentro de você mesmo. Você nasceu numa família que tem um pai que é músico desde de criança, né? Que tem assim, uma ideologia artística desde muito tempo. E você cresceu dentro dessa família. Isso, dentro desse contexto. E dentro desse contexto aí, abriu as portas para você tocar, como você falou aí, em tudo que foi lugar, em tudo que foi palco dessa Eu digo que a primeira conquista é a gente querer tocar, né? No comecinho de tudo, a gente olha assim, cara, tanta gente tocando bem, você quer aquilo ali, você quer tocar bem também, você quer fazer... E o segundo passo é você fazer parte de algo com alguém, né? Tocar numa banda, tocar... Exatamente. Depois você quer que essa banda ela cresça e aí você já passa a querer tocar para as pessoas, sabe? Mas eu me perguntava, e depois? E aí vai aumentando a quantidade de shows, aquela coisa. Mas eu nunca me cansei, cara. Desde a primeira vez que eu subi no palco, eu digo que a vontade, né, e o prazer que eu sinto é igual todas as vezes. Você ainda é muito jovem, cara. Então, mas lá para frente, você vai ter alguns dias que você vai sair de casa no piloto automático. Eu acredito que isso já com todo mundo. Acontecia comigo. Eu subi no palco no piloto automático mesmo.
Mas só que quando chega ali, parecia tudo que muda, né? Tudo muda, né? Então a coisa, a vibe era outra, né? Mas assim, Maurício, você está dizendo que houve uma mudança, uma virada de chave na sua vida. Foi quando você encontrou Deus. Isso. Fala para a gente sobre isso aí mais a fundo. A gente até já conversou, né, a respeito. Né? Eu era contra, entre aspas, o sistema, né, da igreja, de tudo ali e tal. Não cria, mas também eu não conhecia de perto. Né? Porque eu digo que uma coisa é eu chegar para você e dizer assim, Luno, existe um Deus. Outra coisa é você conhecer ele pessoalmente. Alguém chegar e dizer assim, ó, Luno, esse aqui é fulano, esse aqui, sabe? Uma coisa é eu apresentar meu pai, um exemplo para você, dizer assim, ó, Maurício, meu pai, sempre foi meu incentivador, ele é um cara assim, é um cara assado, é um cara... Sabe? E aí você tem aquela imagem do que eu apresentei para você de uma pessoa, né? Ou outra coisa é quando você conhece pessoalmente. E aí foi um choque para mim, na verdade foram 3 viradas de chave, né? A primeira virada de chave foi o meu encontro, depois foi o meu casamento e depois o nascimento do meu filho. Foram nesses três momentos da minha vida que eu comecei a enxergar as coisas de forma diferente, né? De olhar para dentro e dizer assim, o que é que eu estou deixando aqui? O que é que eu estou fazendo no meu dia a dia? Sabe? Qual o propósito da minha vida aqui? Porque eu creio muito que todo mundo... esses conceitos, né? Aquele conceito que você já estava condicionado desde de adolescente, de criança talvez, né? Os familiares, pelos amigos, né? E no momento desse eu acredito que realmente você começa a reformular os seus conceitos, os seus sentimentos, seu embora pensamento. eu tenha nascido, né, nesse lar assim, de música, meu pai, pronto, na segunda casa que eu morei na minha vida, pequenininho, já tinha um estúdio. Já tinha um estúdio de música, as pessoas já iam lá ensaiar, meu pai tocava, meus primos, meus irmãos, sabe? Parecia até que eu não tinha outra opção. Mas eu trabalhei em vários outros segmentos. Mas eu sempre voltava para a música. Sabe aquela coisa que nunca deixou ali. Embora eu fizesse qualquer outra coisa, né? Trabalhei em vários tipos de trabalhos, assim, mais naturais, né? Comuns e tal, que todo mundo trabalha. Mas eu sempre voltava para a música. E no meu encontro foi um pouquinho depois da pandemia, né? Eu já estava casado, né? E... cara, chegou um momento, eu cheguei, né, a usar droga, a beber, a viver uma vida muito... Droga de que tipo? Rapaz, eu acho que a maioria, né, do que a galera do rock, a galera dos filmes, né, nos influenciam, digamos assim, tudo aquilo que a gente vê ali, cocaína, né, fumar. Você chegou a experimentar? Não, eu cheguei a usar por um tempo, né, e aí chegou um tempo, depois eu sempre tive uma vida paralela junto com o esporte, né, e em um momento da minha vida que eu estava muito assíduo no esporte, eu deixei de lado isso por causa do esporte. Eu passei um tempo lúcido, porque imagina você 27 shows por mês, tendo tudo de graça, né? Eu não gastava o dinheiro dos cachês, eu tinha tudo de graça. Onde eu chegasse, onde eu tivesse de festa, de convite, eu entrava e tinha bebida, enfim, eu não precisava gastar ou me movimentar ou fazer esforço para ter esses falsos prazeres que o mundo oferece. É tudo fácil, né, cara? Sabe? Então, aí devido ao esporte eu deixei isso de lado para ter uma vida mais saudável, vislumbrando um objetivo. E aí nesse meio tempo foi quando Jesus me encontrou. Porque eu lembro que eu orava todos os dias, eu não fazia parte de igreja, eu não tinha pastor, eu não tinha um líder espiritual, né, digamos assim, alguém que me... A referência que eu tinha era da minha avó, que ela dizia, minha mãe, olha, ore antes de dormir, ore, sabe? Então era esse relacionamento. E por 365 dias, antes de conhecer minha esposa e antes de conhecer Jesus, eu orei. Todas as noites eu me ajoelhava no meu quarto. Como se fosse por costume, no caso, né? Era um costume que você já tinha. Quer não, era um... Não, eu buscava um relacionamento mesmo com Deus. Mas eu não entendia que Ele é que me buscava. E lembra que eu disse assim, ó, quem tem Senhor não faz o que quer. Né? Por quê? Eu buscava ao Senhor para resolver situações das quais eu queria.
Eu buscava ele para pedir e não para ter um relacionamento de pai e filho. E eu lembro que eu orava, Senhor, muda a minha história. Né? Na época lá, os 365 dias, ajoelhado lá no meu quarto, sozinho e tal. E ninguém sabia disso, porque eu vivia com pessoas, né, que nem criam, né, eram ateus e outros tinham a religião, mas não vivia, né, o evangelho, não vivia como seguidores de Cristo, entendendo o propósito de levar a mensagem, de ajudar mais pessoas a se encontrar no meio do caminho. Não vivia nada disso. Mas aí, de fato, o Senhor ele realmente mudou. E teve um tempo que eu parei com o esporte, eu conheci minha esposa, parei com o esporte, e aí voltei a fumar. Né? E aí eu já... Fumar maconha? E aí eu já me sentia cansado, algumas coisas assim, né? Já não estava treinando mais, embora tivesse o porte atlético, porque eu treinava como um profissional, né? De domingo a domingo, mesmo sem receber. Qual era o esporte? Era o quê? Futebol? Era boxe. Boxe. Eu lutei 1 ano de boxe olímpico, né? Um esporte de alto rendimento. Eu não sabia dessa tua faceta, não. E eu tocava, eu só saía da academia para tocar. Eu ensaiava com meu pai todos os dias de manhã, a gente sempre ensaiava. E eu só saía da academia para ir tocar. Eu lembro que às vezes eu levava minha roupa, levava a guitarra para a academia, treinava, tomava banho lá e ia tocar. E aí teve um momento que eu disse assim, Deus, se o Senhor quer que eu pare com isso, eu paro. Porque eu já começou um conflito. Você está falando de parar com isso, o que é de usar drogas ou de tocar? Beber. Não, parar. O de tocar foi depois. Mas, quando eu tive uma breve crise, né, de identidade assim. Mas aí foi o de fumar, de beber, porque eu ficava naquela socialmente, mas algo me incomodava dentro de mim. E eu não sabia o que era. E aí chegou um momento que eu fiz essa oração. Eu disse, Deus, se o Senhor quiser que eu pare, eu paro. E na mesma hora ele respondeu. Foi a primeira vez que eu ouvi, né, digamos assim, que não foi ninguém que me disse, que Deus fala, que o Espírito Santo fala. Foi a primeira vez que eu ouvi. E ele disse, eu posso te usar assim? E mesmo sem entender ali naquele momento, eu... Mas você ouvia, Maurício, uma voz ou externa, uma voz na sua cabeça? Como é esse lance aí? É uma voz interna. E uma convicção muito, muito, muito forte. Que é inexplicável. É mais forte do que uma pessoa presente dizendo para você assim, faz isso. Sabe? É algo inconfundível, não tem como. E é uma coisa, eu acredito que só quem realmente passou por isso que entende, né? Depois você vai aprendendo a discernir, né? Você vai entendendo, você vai se sentindo pertencente do Senhor e Ele vai trabalhando através do Espírito Santo dele. Então, às vezes, essa voz ela não vem tão presente, mas você sabe quando é sim, quando é não. Porque é isso que a Bíblia declara quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, que o Espírito Santo passa a fazer morada dentro da gente. Então, mas naquele momento foi diferente, não foi uma intuição, foi uma voz mesmo, eu posso te usar assim. E aí você, cara, como assim? Né? Eu não queria, eu não falaria isso para mim mesmo também, porque você pensa tudo. Né? Você pensa, cara, será que sou eu? Será que é minha imaginação? Será que é minha avó, minha mãe ou alguém que fala, não. E você disse que, dá licença, orava anteriormente todos os dias. Todos os dias. Aí o Bruno perguntou, não já era um costume, você disse que não. E qual a diferença entre orar antes, todos os dias, sem ser costume, sendo também uma fé? E hoje em dia, qual a diferença? Como você ora hoje, a diferença de anteriormente? É a convicção interna. Porque antes de ouvir a voz dele, eu orava ansiando ouvir. Depois que você ouve, você tem a convicção de que ele está lhe ouvindo. E que você está... isso é sobre fazer a coisa certa. Você está fazendo a coisa certa a partir desse momento. Eu não diria nem a coisa certa, assim, porque Deus é tão soberano que quando Ele quer, até o ímpio, digamos assim, o satanista ou alguém de qualquer outra religião ouve. Sabe? Quando o Senhor Ele quer falar, Ele fala até para o ímpio. Mas não é nem merecedor, é mais a questão assim de, cara, Ele falou, sabe? O Criador de tudo, né? O Alfa e o Ômega, Ele falou e falou comigo. É um privilégio, é algo que... É tanto que naquele dia ali, não sei, a ciência pode dizer que a pessoa é dependente de química, é isso, é aquilo. Cara, eu não fumei mais. Foi imediato. Maravilha, né?
Foi ele dizendo isso, eu entrei no quarto, eu disse, ó, a partir de hoje, eu não vou mais beber nem fumar, nem usar nada. Olha, Maurício, eu estou nesse negócio da música, né? Desde os 14 para 15 anos, já não faz muito tempo. É assim, eu convivi com pessoas que, ao meu lado, fumava, né? Se drogava. Porque nesse meio é muito fácil isso, né? Você sabe, entendeu? A gente vive num nicho de trabalho que, assim, as pessoas, além de existir todo esse lance, existe uma fogueira de vaidade absurda, né? A vaidade consome muita gente desse meio, né? E talvez seja por isso até que muitos entram nessa onda de se drogar, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou careta desde a minha nascença, desde que eu nasci, que eu sou careta, cara. Nunca peguei, a única droga que eu pego, que eu giro é, no caso, uma cerveja, alguma coisa assim, uma vez ou outra. E o meu pai também, né? E quando eu quero, veja bem, você olha aqui, algumas pessoas achavam que eu era muito doido, que eu tinha os cabelos grandes, eu ficava esse cabelo. Pô, teu pai, o cara olha para teu pai, o cara é roqueiro, aquele cabeludo, aí o cara diz assim, Maurício... Desde os anos 80, meu pai nunca nem fumou, né? Para você ver como são as coisas. Então, muita gente diz para mim, às vezes, do meio, né? Não, isso é para deixar o cara mais corajoso, para poder subir no palco. Do jeito que a gente está aqui conversando, se o cara disser, ó, é a tua hora aí agora, a gente sobe e toca. Sempre foi assim, certo? Não quer dizer com isso que em alguns momentos a gente não sinta aquele fiozinho na barriga, sente, cara. Por quê? A gente depende, como você falou... É a pressão, a responsabilidade. Uma responsabilidade é outra coisa. Você às vezes passa o som, chega num ambiente para tocar, não é aquele ambiente que você esperava, o som não ficou do jeito que você queria na passagem de som, então você já sobe, vamos dizer assim, meio... como é que eu posso dizer assim? Meio inseguro, né? Porque... que não está nas condições propícias. Totalmente inseguro, não, porque a gente já está há muito tempo nesse negócio, a gente consegue assim, superar algumas dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho. E foi bom tu tocar nesse ponto. Domingo agora eu passei por essa situação. Meu retorno mesmo, a gente usa muito... Hoje em dia poucos são os lugares que se usam amplificadores, né? E a gente usa muito retorno. Da metade da administração para lá eu já não estava escutando nada. Sabe, eu olhei para ser baterista e disse, eu estou tocando no tato, né? Do que a gente já ensaiava e escutava o som que estava vindo lá com cuidado para não atrasar. Sabe? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, Maurício. Por exemplo, de eu cantar meia hora, 40 minutos às vezes, praticamente sem ouvir, né? E você sabe que o músico para tocar, ou o cantor para cantar, ele tem que ter retorno, né? Mas por quê? Você chega nessas casas de shows que tem por aí, o que é que acontece? O cara passa o som rapidamente, que é 10, 15 minutos no máximo, você começa a... O público não entende. Não. Que leva... Então, esse é o frio da barriga, é a responsabilidade de você exatamente. Estar ali. E quem está lá na frente, né, aguardando receber, não sabe do que aconteceu por trás, não sabe se você dormiu bem, não sabe se teve atraso, não sabe se... Né, se deu uma tombada, se o som tá bom, se o som não tá. E outra coisa, acho que é só você chegar e tocar, a coisa tá programada ali do jeito, não é. Termina de sair uma banda que foi toda uma configuração totalmente diferente, aí entra outra, e assim vai. Aí você vai tocar, cara, aquele técnico, quando você tem um técnico oficial seu, aí é outra história. Quando você não tem, aí o que acontece? O cara que passou aquele som ali, sai, vai não sei para onde, vai beber, sai dali e você fica ali. Às vezes, aí o que acontece? Tem um músico que não está se ouvindo bem, começa a aumentar o instrumento dele, termina virando aquela coisa... É porque para tudo acontecer tem muita coisa por exatamente. Trás, né? Isso já começa da preparação do músico individual. Exatamente. Né? O quanto que a gente se prepara. Eu digo que se a pessoa quer seguir uma carreira de música, ela tem que gostar. Ela tem que gostar do processo. É uma entrega 100%. 100%. 100%. Você tem que abrir mão de momentos com a família, você tem que, sabe? E o músico, muita gente não sabe, Maurício, mas o músico é aquele cara que estuda a vida inteira, meu irmão. Né? Estuda a vida inteira para entregar um bom trabalho para o público, né, que contratou ele. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é bem remunerado, não é recompensado por isso, certo? O cara,
Por exemplo, um médico 9 anos para se formar em medicina, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos 9 anos, quer dizer, se forma, depois vai fazer estuda e continua fazendo, trabalhando e começa a ganhar dinheiro. O músico passa a vida inteira estudando. É muito incerto, né? E é uma coisa totalmente incerta, entendendo? Mas assim, por isso que você falou aí, que é preciso gostar. E realmente, cara, porque é uma entrega total. E muitas vezes você se entrega à música totalmente e ela não te dá o retorno que você muitas vezes merece, o retorno que, às vezes até que você acha que merece. Né? Eu vejo que tem uma lacuna, né? Ainda existe uma lacuna muito, digamos assim, a tecnologia ela avançou, a qualidade, né, dos músicos, o acesso à informação, os equipamentos, eles evoluíram muito, mas no que se trata de carreira, ainda é muito arcaico. Ainda é aquela coisa de, assim, pouquíssimas coisas mudaram de 10, 20 anos atrás para hoje em dia. Então o jovem hoje em dia ele almeja, né, uma carreira, digamos assim, e ele não sabe, ele não tem nem com quem conversar a respeito disso. Por mais que ele procure... Apesar de que a internet hoje facilitou em alguns pontos, né? Facilitou. Mas em outros continua do mesmo jeito. Por exemplo, o famoso jabá, que a gente dizia lá na década de 70, 80, né? que era, tinha que pagar para as rádios, as gravadoras pagavam para as rádios tocarem o artista, né? Hoje continua nos streams. Não, e até os artistas que estão no mais stream, eles não comentam muito. Não. Ele não comenta como é que ele ganha, de onde ele ganha, quanto ele cobra, qual o percentual. Não se comenta. Então acaba que fica um mar onde, assim, tipo aquela coisa, vamos ver se dá certo, vamos ver se não, sabe? Então, veio o excesso de informação, mas na prática... Hoje você tem a possibilidade de gravar um single, né, em casa, no seu quarto, jogar na internet e ele pode acontecer. Não é fácil. Não. Mas pode, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Antes você tinha, eu me lembro quando eu fui assinar um contrato com a gravadora, eu tive que passar uma bateria de exames, meu irmão. Era, você quanto mais produtor, você tinha que cantar, e o cara, pronto, tá certo. Quando eles aprovavam que a gravadora assinava um contrato com você, não era só chegar e dizer, eu canto e cantar e mostrar a música, não era isso não, você tinha que provar que... Uma credencial. Exatamente. Né? Antes de provar, de gravar, de assinar contrato, você tinha que mostrar serviço. Hoje você, um moleque, eu digo, um garoto, chega no quarto lá, tem um programa, um notebook, faz um rap, faz alguma coisa e bota na internet história. E pode acontecer, tem nego aí milionário com isso, né? Mas nem sempre acontece, né? Porque a gente vive um em 1 milhão, né? A gente vive num mundo, cara, em que infelizmente é movido pela mídia. A mídia que determina o que é sucesso e o que não é. Você veja bem que... A internet, ela democratizou, né? Ela graças deu a Deus, voz muita gente... a mais pessoas. E pronto, essa questão mesmo, quando falando assim, né? Poxa, o cara almeja uma carreira. Então, às vezes, é aquela preocupação, né? Poxa, será que alguém, fulano, beltrano, ciclano, vai gostar do meu trabalho? E chegou um tempo, né, que eu meio que desencanei isso. Quando eu percebi, né, com o advento da internet, que tinha opinião para tudo, eu disse assim, eu preciso encontrar as pessoas que gostem do som que eu faço. Exatamente. Né? Não adianta, por exemplo, poxa, o cara gosta de um bolero e eu vou estar dando para ele fusion, música instrumental, não faz sentido. Isso que você está falando aí, Maurício, quando a gente gravou aquele disco que você participou, você me deu a honra de registrar a sua arte, né, lá no meu trabalho, que é um disco Paradoxo da Evolução. Muita gente dizia, bicho, isso ninguém vai escutar isso não, cara, porque é muito complicado, não sei o quê. Quer dizer, eu estava nadando contra a correnteza, né? Mas eu nunca me preocupei com isso. Encontrei algumas pessoas que apoiaram financeiramente, né? Me ajudaram a fazer e convidei o quê? Só amigos para gravar. Então, eu valorizo muito, né? Isso eu também puxei do meu pai, a influência do meu pai, a questão do autoral. Porque já imaginou se todos os artistas, digamos assim, que a gente conhece, ouvisse isso que essas pessoas falam? Tudo é autoral, cara. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem aquelas músicas que chegam no mainstream que todo mundo, cara, que viram... E não. Sabe, eu comecei a entender, logo lá atrás, em 2012, quando eu comecei a trabalhar com a internet e tal, não sei o quê, que eu não precisava de 1 milhão de pessoas. Eu precisava de pessoas que pagassem pelo que eu faço.
Né? Então, assim, é melhor ter 1 milhão de seguidores que não te dão nem R$1, ou tu ter 1000 pessoas que todos os anos compram o teu disco, Exatamente. compram os teus CDs, consomem as tuas aulas, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão de gostar do processo, porque o músico, independente se ele é profissional ou não, ele tem que se doar. Ele tem que fazer bem. E às vezes muitas pessoas esperam o quê? A remuneração para só então se dedicar tanto quanto deveria. Mas, por exemplo, tocar bem é um detalhe. Né? Fazer o trabalho... Por exemplo, você hoje tem o Uber, né? E tal, motorista de aplicativo. O que é que você precisa? O mínimo saber dirigir. Né? Você precisa do mínimo ali, de uma estrutura, de ter um carro, se é seu ou se é alugado. Na música não é diferente. Então, às vezes, eu vejo muita gente, assim, né, na realidade a qual a gente vive, principalmente aqui na nossa cidade, de pessoas que, não quero investir em equipamento porque eu não ganho com isso, não quero fazer isso porque... E não é isso. Né? Não é isso. A grana, né, digamos assim, o dinheiro é uma consequência daquilo que se faz. Agora, é necessário você trilhar e planejar. Né? Você dizer assim, poxa, eu vou fazer isso com qual intuito? Né? Com qual propósito? Eu vou ter recurso para fazer isso? Não. Então, ou eu vou atrás do recurso ou eu faço com o que eu tenho. Sabe? Então, essa questão mesmo de botar as cartas na mesa, como dizem, né? De ter essa conversa, né? De pai para filho. Poxa, ele quer seguir a carreira. Tem gente que tem... Você quer ser o quê? Você quer acompanhar artista ou você quer fazer um trabalho autoral? Você quer dar aula ou... Sabe? Às vezes o músico ele fica imerso a um excesso de informação. E aí ele acaba caindo numa coisa que ele não queria só por causa da remuneração. Eu tenho exemplo diante disso aí que você está falando. Eu tenho um amigo que ele é um músico maravilhoso, né? E um dia ele chegou para mim e disse, cara, eu tenho que tocar praticamente todos os dias porque eu tenho uma família grande tenho 4 filhos para criar, tenho uma mulher sustentada, entende? Então eu tenho que tocar. E muitas vezes o cara, devido à necessidade, o cara termina seguindo por outros caminhos, sabe, Maurício? Graças a Deus, por exemplo, assim, você teve a opção de fazer o que você tem essa opção, né? Você tem uma estrutura familiar, né? Mas tem muito músico que entra na história por pura necessidade, cara. Muitas vezes tocando... Outra realidade. É outra realidade. Na verdade, eu demorei muito a ser remunerado, né? Foi o contrário, eu tive que me preparar e passar por muita coisa até chegar, entrar numa banda que já tinha agenda, que tudo mais. E acima disso tudo, cara, existe também a satisfação, né, de você, pô, eu estou fazendo a coisa bem feita, certo? Isso eu acho que é o maior cachê que um artista pode ter, ele ter a consciência que está fazendo um trabalho de qualidade. Se vai ser sucesso ou não, se vai ser bem executado. Porque o sucesso é muito relativo. É muito relativo. Meu pai mesmo ele diz que o sucesso é você mostrar a sua música para 10 pessoas e mais do que 5, 6, 7 gostarem. Já é um sucesso. A mais da metade, já 60%, 70% já gostou do que você faz. É isso aí. A música eu vejo que ainda continua, né? A gente está falando aqui, gente, do pai de Maurício o tempo todo aqui. Para quem não sabe, a gente está falando de Maurício Fidelis pai, que da banda Razamanás, uma das maiores bandas de rock aqui do nosso estado e do nosso país também, por que não dizer, né? E por falar em Maurício, querendo você aqui, garoto. Viu? Vamos bater um papo aqui sobre o Razamanás, sobre rock. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, né? Com certeza. Ele ama. Você está falando o que aí, Sininho, por favor? Professor, não presta a câmera. Hein? Para você falar, não presta a câmera em vez daquela. Tá certo. Na próxima eu faço isso. Então, Luna, eu dou um mau incentivo, sabe, para quem... Meu pai, né, continuando que a gente está conversando, ele me deu tudo que ele podia para que eu tivesse essa carreira, uma carreira de música, né, da melhor forma. Eu digo que eu não demorei mais por minhas próprias escolhas, né, porque chegou na época de adolescente, por um exemplo, eu queria jogar bola, e ele vai estudar música e tal, não sei o que, sabe? Quer dizer, ele sempre incentivou... Sempre. E comprava videoaula e pagava curso. Ele, quando eu tinha 8 para 9 anos, ele me colocou para estudar piano, né, com Edith. Ela tinha 97 anos. Você toca piano? Eu comecei a estudar muito pouco. Eu aprendi a teoria. Né? Quando começou a chegar na aula prática, eu disse, pai, eu não quero isso. Botei as partituras lá em cima. Eu disse, eu quero aprender rock. Na época, sabe? Mas foi vacilo, né? Assim, maturidade. Se fosse hoje...
eu daria continuidade. Eu concluiria uma coisa de cada vez. Você sabe que as grandes bandas de rock da história do mundial do rock, né, da música, a maioria dos músicos vem do erudito. Todas eram isso. Né? Todas tem eram muitos clássicos ali, né? O Black Sabbath, o Queen, tudo. Porque o que a gente tem de estudo é baseado no que esses caras fizeram lá atrás. Né? Eu digo que a manifestação humana, assim, a gente bater aqui na mesa e fazer um som, ela veio antes da teoria. A teoria e o estudo de música veio para mostrar para outras pessoas o que o ser humano já estava manifestando. Então a música ela é uma linguagem, né? Antigamente se usava nas guerras, né? Os índios se usavam para se comunicar, para outros povos o que é que estava acontecendo, para celebrar, sabe, para adorar, né? Então assim, a teoria musical ela veio daquilo ali. Então é impossível você querer fazer um estudo aprofundado sem beber pelo menos um pouco dessa fonte, né? Que foi Mozart, que foi Bach, que foi esse pessoal quando a música teve uma expansão maior. Eu mesmo, cara, tudo que eu sei, que eu aprendi, sabe, sobre música foi intuitivamente, foi autoral, vamos dizer assim, ouvindo... Autodidata, né? Autodidata, né? Muito isso, né? Então, o que acontece? Mas teve uma época que eu escutava muito Vivaldi, Bach, toda essa galera, e isso também eu levei para algumas músicas que eu fiz, como Sentição aqui, uma música que tocou muito aqui no Norte-Nordeste, né? Essa música, ela tem uma linha de música clássica, que começa... Quer dizer, isso não é uma coisa popular. Pode ser popular, mas veio de uma inspiração de música clássica, né? Então, a música, eu acho que, eu costumo dizer, cara, para mim não existe música ruim. Eu gosto de Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, gosto de Elton John. Principalmente hoje, com a globalização. Eu gosto de Fagner, de Belchior, porque foi essa galera que assim, que me formou, né? Eu escutava tudo. Eu morava numa cidade chamada Bacau, né? Que eu morava numa rua chamada Tenente Vito, e na frente da minha casa tinha um bar. Eu costumo dizer isso, eu até falei já isso em algum momento na internet, numa coisa que eu gravei, num vídeo, que esse cara era muito eclético, cara. Lá no bar dele era Chiquinho, então chamava Chiquinho do bar, né? O bar do Chiquinho. E lá ele tocava de tudo. Aquela galera da Jovem Guarda, todos os artistas da Jovem Guarda da época ele tocava. Eu era menino, eu estou falando de 1970, com 10 anos, 9, 10 anos. E ele tocava da galera da Jovem Guarda, como também tocava Agnaldo Timóteo, Taiguara. Aí os anos foram passando e ele foi chegando Belchior, Raul Seixas, e toda essa galera ele tocava. E eu ouvindo tudo aqui, porque lá em casa não tinha vitrola. Eu acho que esse cara foi talvez o maior formador musical da minha formação musical, né? Porque ele é quem botava as coisas, eu escutava, eu ficava escutando aquilo, que coisa. Eu sempre gostei de bater bola, jogar bola, bater pelada, mas eu gostava mais de ficar ouvindo, né? E tinha uns caras lá, amigos meus, já mais, vamos dizer assim, mais velhos, né? Eu na época tinha 10 anos, e tinha uns garotos lá com 14, 15 anos que já tocavam. Então eu ficava escutando essa galera tocar. E o que é que eu fazia? Chegava em casa, via o cara dar o acorde lá de Ré maior, Mi menor, lá com certo, aquele lance. Copiava, né? Aí eu fui testando, fui pegando. Com o tempo eu estava fazendo aquilo naturalmente. Aí fui vendo que existia as sequências harmônicas, aí comecei tudo intuitivamente, né? Para você ter uma ideia, se eu estiver tocando uma música aqui num tom, qualquer tom, sei lá, um Ré maior, você diz para mim, não toque em Lá sustenido, eu vou tocar, cara, do mesmo jeito. Mas tudo isso foi, aí com o tempo você vai realmente se aprofundando da coisa. Você vê que antigamente tinha muita ação, tinha pouco conhecimento e muita ação. Exatamente. Né? Hoje em dia é o contrário, a gente tem muita informação, Maurício, e pouca ação. Quando eu comecei a tocar em banda, você tem ideia, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Então, quando a gente escutava uma música, o que é que acontecia? A gente estava escutando aquela música hoje, a gente poderia passar uma semana sem ouvir aquela música, às vezes até mais. Porque lá na minha cidade a gente escutava a rádio, uma rádio
esperava a música tocar no rádio para que era pegar, do Ceará, que era uma rádio do Ceará que não lembro, Verdes Mares, não me lembro o nome. E a rádio rural de Mossoró. Essa já que a gente escutava mais, certo? A AMs, né? Então, quando estava tocando, a gente botava a fita cassete para gravar, e às vezes pegava a música pela metade. O que é que acontecia? Para a gente chegar para mostrar o trabalho, porque eram várias bandas numa cidade tão pequena, então o que é que eu fazia? Eu pegava aquilo ali, o que tinha sido gravado, e o restante eu improvisava, cara, criava em cima daquilo ali. E daí surgiu o arranjador. Eu comecei a arranjar dali, tá entendendo? Quando eu cheguei aqui... Para preencher uma lacuna, né? Quando eu cheguei aqui em 1982 para 83, eu fui trabalhar na Colibri Continental como produtor musical, eu tive muitos problemas, porque eu tinha, na época, quando o cara tocava teclado, Maurício, teve uma época aqui em Recife, que todo mundo que tocava teclado era chamado de maestro. Sim. Era maestro fulano e tal. Até hoje a gente brinca com isso. Que eu não vou nem citar o nome aqui, porque eu acho que não vem ao caso. Mas veja bem, eu fui trabalhar com um maestro, entre aspas, era um tecladista, tinha estudado música, tá entendendo? Mas ele não era maestro. Mas ele se achava maestro, né? E como o Luiz tinha me contratado para eu produzir, dirigir as gravações, né? Porque ele sabia que eu vim lá do Rio Grande do Norte, eu tinha vencido alguns festivais, como produtor, como arranjador. Sim. Né? E ele me deu esse voto de confiança. Né? E eu, no início, eu tive muitos problemas, porque o cara não aceitava, cara. Como era que um analfabeto como eu, musical, chegava e dizia, faça esse arranjo aqui para você, que era um cara que tinha estudado não sei quantos anos, que era um maestro, né? Até que um dia... queria se submeter, né? Ele não aceitava, né? Ele dizia, mas eu estudei, cara, como é que você... Eu digo, sim, mas isso não está certo, não. Eu digo, tá, cara, eu já passei tudo a limpo, tá tudo... Ele não aceitava. Até que um dia, Fábio Valois, eu chamei Fábio Valois, eu tinha feito um arranjo, que era 9/1, vê que compasso doido, que era tom, dan, 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 dan. Eu não me lembro direito mais como era. Ele disse que estava errado. Mas eu fazia, dentro da minha lógica, eu pegava aquilo e fazia, eu digo, tá certo. Até que eu chamei Fábio Valois, que é um conheço, puta músico, um puta tecladista, foi lá e fez. Chama carinhosamente o velhinho. Fabinho, um grande abraço, meu irmão. Como é que você tá? Aí o que acontece? Ele foi lá e fez, né? E tudo bem. Aí isso foi um dos problemas. E depois, o irmão Luiz percebeu que estava tendo essa confusão, chegou e contou para o Luiz. Um dia o Luiz chegou na gravadora, no estúdio, no caso, de surpresa, aí pediu 10 minutos daquele tempo ali e começou a falar, só gente, tudo na vida tem que ter hierarquia. Por exemplo, eu devo, como é que eu posso dizer assim, eu tenho que dar o meu melhor para a companhia que eu trabalho. Eu devo satisfações para a companhia que era a Continental. Né? Esse rapaz aqui deve satisfações para mim, porque eu contratei ele para assumir. Qualquer bronca que der, eu vou cobrar dele. E qualquer bronca que eu passar para lá, a companhia vai cobrar de mim. Então, vocês estão aptos, vocês têm condições de trabalhar dessa forma, ouvindo o que ele tem para dizer, o que ele tiver, não importa que seja a coisa mais louca, que seja errado ou certo, não interessa. Eu quero saber se vocês têm condições de atender. E se tiver, a gente continua trabalhando isso. Quem não tiver, ordem, né? Quem não tiver, é só dizer e está tudo bem, a gente bota outro no lugar. Porque ele deve satisfações a mim. Uhum. Certo? Aí eu, não, tudo bem, tudo bem. Hoje, depois esse cara se tornou um amigo meu, viu que não era por ali, tá entendendo? Mas tem isso, cara. E assim, na música, na arte em si, não tem essa de, o certo é isso. Né? Parece até estranho eu falar isso, como eu estou dizendo. A arte é a manifestação do ser humano, né? É a representação do belo. Então, assim, eles usaram o que aqueles compositores fizeram para criaram a teoria, para ensinar aquilo que estava sendo feito. Né? Então, por exemplo... Nota, você está dizendo, já está lendo mesmo, se alguém chegar a pegar uma melodia, uma música, com uma harmonia qualquer, e chegar e disser para mim, você vai arranjar isso aqui, produzir, a ideia é essa aqui, passa para mim a ideia e eu vou trabalhar em cima daquilo ali. E a mesma pessoa chegar para você e dar
der a mesma melodia para você arranjar, produzir, consequentemente vai sair 2 arranjos diferentes. Com certeza. Mesmo sendo numa mesma harmonia. Não, e eu dou um né? exemplo. Por exemplo, se você chegar para um índio, né, tá lá no meio da floresta, você chega lá para ele e diz assim, não, a música ela tem que acabar aqui, na tônica, no tom. Por quê? Se ele não tem essa referência. Ele não nasceu, ele não cresceu ouvindo música em rádio, que é certinho, pará, e tal. Recentemente eu produzi uma música para um rapaz que ele não respeitava os compassos, digamos assim. Né? Não tinha aquela célula rítmica do tempo forte cair sempre no 1 e tal. Pá. E aí a gente foi fazer o guia, né? Eu pedi para ele gravar. Gravei junto com ele, né? Tentei colocar na métrica, né, o melhor possível, digamos assim, sem ele acelerar nem correr, manter no beat, mas ele não respeitava o compasso. Mas e era aí, consciente ou porque ele não entrava no tempo? Não, a composição estava pronta. Né? Voz e violão, a letra, tudo certinho. Porque se a gente fosse tentar encaixar no tempo, a gente ia ter que mudar a letra. E essa não era a proposta, não podia mudar a letra. Porque ele disse que Deus deu a música a ele daquele jeito e disse que não era para ele tirar uma vírgula, uma passagem bíblica. E aí eu respeitei aquilo ali dele e criei os arranjos, tudo em cima daquilo ali. E aí mandei para um amigo meu que mesmo é pianista. Mesmo quebrando os compassos. Agora sim, mantendo o beat, né? Sem acelerar, mantendo o tempo. Mas a fórmula de compasso ali eu mantive, mandei para um batera, um amigo meu, grava aí, eu deixei ele à vontade. Geralmente eu gosto de trabalhar bem assim, coloca aí, se tiver alguma coisa para alterar, eu digo, muda isso aqui, enfim. E aí depois muita gente veio parabenizar, o que eu achei que ia, né, ser um choque, digamos assim. Muitos músicos bons, né, digamos assim, experientes, vieram, cara, Maurício, eu queria te dar os parabéns porque tu respeitou a composição, sabe? Então, assim, a gente só tem o que é métrica a partir de alguma referência. Né? Poxa, qual é a referência? A música 4x4, é aquilo ali. Mas... E o grande lance do produtor, Maurício, é justamente esse. É atender as necessidades do artista, fazer com que ouvir, você pode até dar opinião de, bicho, o que você acha disso aqui? Porque na maioria das vezes o artista já vem com uma ideia pronta na cabeça, né? E ele quer só que você deforma aquilo ali. Vista aquilo ali, porque a música, ela cua, né? Ela tem uma cara, tem uma aparência, né? Sonora. Quando você arranja, que você veste ela com os arranjos, com os detalhes que você tem que ter, ela ganha outra aparência. Né? Isso. Porque é como se fosse um ser humano comum. Por exemplo, eu estou aqui com essa roupa aqui, você tá, de repente a gente bota um paletó, um blazer, aí dá uma outra, né, tá entendendo? O arranjo, na realidade, é uma vestimenta em cima daquilo que já existe. Isso. Né? Você vai uma referência, né? Eu pegar um artista mesmo e querer colocar ele sempre do meu ponto de vista, vai acabar que vai ficar todo mundo igual. E é o que acontece hoje na música, bicho. Você tem umas duplas aí, a maioria delas, eu mesmo não consigo identificar bem quem é quem, porque meu pai às vezes comenta, cara, foram 2 horas de música, tudo igual. Tudo igual, cara. Não tem. Aí veja bem, surge, por exemplo, José e Joãozinho, aí sai um monte de José e Joãozinho seguindo atrás. É tudo igual, cara. Na década de 70, 60, eu nasci em 60, né? Então eu vivi mais na década de 70, 80, até 90, Maurício. Eu acho que os artistas tinham assim, o livre-arbítrio de fazer cada um seguir seus estilos. Né? Por exemplo, na década de 70 tocava samba, tocava Jovem Guarda, brega. Tudo no mesmo festival, né? Tudo no mesmo lugar. Tá entendendo? Aí veio os artistas que surgiram na década de 70. Em 73, em 69 para 70, surgiu, quando o lance da Jovem Guarda era muito forte, que o Roberto Carlos ditou a sonoridade das músicas brasileiras. Roberto criou um padrão, cara, sonoro na época, né? Então todo o som que se fazia era baseado em cima da Jovem Guarda e da sonoridade que o Roberto já tinha feito na CBS. E em 69 para 70 surgiu um cara chamado Aldair José, que fazia uma coisa romântica, mas uma coisa mais popular e, vamos dizer assim, mais, como é que eu posso dizer, não é nem agressiva, mas uma coisa mais real. Né? Ele mesmo dizia, mais orgânico. Ele mesmo dizia que, por exemplo, enquanto
o Roberto fala, eu te darei o céu, meu bem, que o amor acontecia no portão, não, estava acontecendo, era na cama, era no puteiro, essas coisas. Tem uma música dele que estourou na época, chamada Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Não sei se você conhece, deve conhecer. Eu vou tirar você desse lugar. Essa música, bicho, tem aí na internet aí, que eu fiz uma live em homenagem a ele, falando o seguinte, porque esse cara é considerado um bregueiro. Um cara que eu acho uma coisa muito pejorativa. Sim. Não tenho nada contra, cada um. Mas ele é muito mais além disso. Ele tinha uma atitude roqueira, por exemplo. É porque o brega, antigamente, era tocado em local, como chama, né, de baixo militrístico. Era algo muito nichado. Existe até uma história que o brega começaram a chamar a música romântica de brega, porque tinha uma casa chamada Manuel da Nobre, parece que era do Rio de Janeiro, de São Paulo, e lá tocava muito Valdir Soriano, Silvinho, esses caras, né, desse estilo aí. E caiu o N e o O, ficou só o brega. Sim. Aquela letra de cara, ficou só o brega. Aí entra a casa do brega, aí ficou, todos os artistas que tocavam lá eram considerados brega. Daí diz que essa é uma das origens, né? Eu não sei. Sim, mas voltando, aí na década de 70 surgiu esse cara. Aí logo na frente veio o quê? Márcio Grey, que era um cantor altamente romântico, com uma voz doce. Aí depois veio o quê? Raul Seixas. E Raul Seixas já vinha produzindo na CBS. Não, ele foi produtor da CBS antes de ser o artista que ele era, né? Ele produziu muita gente. Muito poético e muito distinto, né? Não, e outra coisa, tem muito sucesso que você escuta aí, você não sabe o que era ele, mas era ele que escrevia e produzia. E dentro do mesmo artista, né, digamos assim, muitos estilos diferentes. Diferente. Eu toquei numa banda que fazia cover de Raul, foi quando eu pude ter mais contato assim, com o trabalho dele. Né? Não. E você via que tinha músicas que eram totalmente distintas. Se não fosse a voz dele ali, você não saberia. E a voz dele era uma coisa realmente marcante, era diferenciada, né? E esse é o grande lance da arte, né, da música. É isso que eu digo. Eu peguei uma sacada que uma vez meu pai falou. Ele disse assim, você tem que estudar e tocar até que as pessoas consigam reconhecer que é você tocando. Que tá fazendo sem aquilo. precisar ver. Sabe? Isso é a identidade. Né? Por exemplo, a gente vê isso aí que você está dizendo aí no Belchior. Né? Sim. Além de Roberto Carlos, que criou realmente uma marca, você viu o Belchior, aquela voz anasalada, mas que era de uma interpretação visceral, assim, de um poder absurdo. O Fagner. Cara, esses artistas você pode escutar Fagner cantando em japonês, você vê que é ele. Isso. O Belchior a mesma coisa. O Raul tinha isso também, né? Apesar de que ao vivo, vi algumas coisas dele ao vivo, mais recentemente eu vi que ao vivo ele não funcionava tão bem como no estúdio, né? Mas tem um trabalho maravilhoso, cara. Aí na década de 70 surgiu esse pessoal todo, Zé Ramalho, Fagner, Alceu Valença, vê? Cada um com a sua característica, o seu estilo, né, musical. Hoje a gente vê tudo igual, cara. Né? Muito padronizado. Eu acho, Maurício, que a gente teve, ainda tem pessoas fazendo algumas coisas boas, só que não sai na mídia, né? Mas a música, até assim, no início do ano 2000 para cá, cara, não tem mais nada não. Na minha opinião, eu vejo que teve algum momento que se perdeu, né? Perdeu o propósito, digamos assim. Eu ainda acredito que a música, né, ela tem que estar em primeiro lugar. Então, assim, você é um artista, né, quem tem uma música autoral e tal, não é eu, o Maurício Fidelis. Eu tenho que levar o meu trabalho para o máximo de pessoas possíveis. E eu vejo que em algum momento isso se inverteu. O foco ficou muito em quem faz a música e não no trabalho final, sabe? Então, hoje mesmo o meu trabalho, teve até gente que quando eu lancei a música instrumental recentemente, teve muita gente que disse, cadê o vídeo e tal, né? Contigo tocando, né? Eu quero ver tu tocando, quero ver tu... Mas eu decidi em primeiro lugar lançar a música, porque eu queria que a pessoa colocasse um fone de ouvido e escutasse a música. E não ficasse olhando, sabe, ali a guitarra que eu estou usando, o cenário, sabe? Então, assim, o entretenimento, ele chegou num patamar óbvio, né? A gente não pode negar que é maravilhoso assistir. Mas música ainda é música. Música é para ser ouvida, né? E assistida em segundo plano. O audiovisual realmente hoje tomou conta é necessário. Da música, é necessário. Entretenimento. Você veja bem que na década de 70, 80 a gente não tinha muito clipes, né?
A gente mais escutava. Você Não, alcançou eu lembro Você alcançou meu pai. Não, assim, o vinil eu acompanhei com meu pai, né? O que ele tinha ainda de vinil, né? Mas eu peguei aquelas fitazinhas, inclusive gravava, né, com aquelas fitas, tinha câmera também, aquelas fitas mais cassete era terrível, só tinha médio agudo. E ficava enrolando para voltar, né? Quando não rebobinava lá. Então, além do incentivo, né, assim, que meu pai me deu, eu ficava muito atento ao que estava acontecendo no cenário. Como eu disse, quando a gente começa na música, a gente só quer tocar. Sabe? A gente nem pensa naquilo como profissão, mas é outra realidade como essa que você comentou. Cara, teve gente que entrou por necessidade. E muita gente boa. Né? Muito cara bom. Então, assim, a música ela sempre foi e sempre vai ser necessária. Né? O lance é como cada artista, cada músico vai lidar com isso. Exatamente. A música é necessária. Por exemplo, você pega qualquer filme. Fica sem contexto. Deixa tudo para tu ver. Horrível, cara. Tudo, não cara. tem clímax, não tem... A trilha sonora é importante, é tudo, né? Eu acredito que seja meio a meio aí. Isso. De qualquer imagem. Não existe, até em comercial, em tudo, né? Olha, as grandes gravadoras deixaram de produzir o vinil em 31 de dezembro de 1997. Fazendo o vinil praticamente sumir das prateleiras. Isso já faz Eu sou de 93. 31 de dezembro de 1997. Peguei, era criança ali. Eu particularmente, eu gostava do som do vinil. Aquele chiado, aquela coisa, tá entendendo? Eu sempre gostei, não é saudosismo não, cara. É uma questão de gosto pessoal, né? História, né? Por exemplo, fez parte da sua história. Por exemplo, eu escuto hoje um MP3, cara, tudo bem, a gente não tem mais o que um wave, né, também, no formato wave. É um som extremamente comprimido. Mas veja bem, é um som altamente comprimido e outra coisa, muito puro, né, muito puro. Eu sinto falta daquela sujeira das gravações antigas, porque você não pode estar tocando um violão, arrastar, e aquele chiado você tirar, cara. Os caras tiram tudo. Tira a respiração da voz, né? da voz. Pô, a interpretação, você está usando o diafragma. O cara não está respirando. Não, é uma máquina, tá entendendo? Então mudou muito, Maurício. Na década de 80, você nasceu em 93, né? 93. Na década de 80, nos festivais, apareceu um cara chamado, eu vou falar aqui, talvez pouca gente conhece, Elomar Figueira de Melo. É um baiano. Segundo a história, ele mora lá numa fazenda no interior, cercado de tarântula, de bananeira, essas coisas. Mas o cara, bicho, é um talento absurdo. Ele simplesmente pegou a música nordestina, né, e misturou com o erudito, com o clássico. Talvez você tenha escutado algumas coisas dele, tipo arrumação, futucatuiá. Pega o catador, vamos plantar. E esse nome que você me falou, eu lembro de ter visto ele em algum disco. E tem mais. O que me dói é que um artista como esse, cara, não foi notado pela grande mídia, não percebeu a grandeza desse cara. Mas, na minha opinião, dos monstros que surgiram da década de 80 para cá, depois dele não vi ninguém fazer um trabalho como esse. Se você procurar pesquisar Elomar, depois você pesquisa na internet, você vai ver que coisa maravilhosa. Um violão muito bem executado, muito, vamos dizer assim, pessoal, uma maneira de execução muito única dele, né? Eu acho engraçado essa questão que ele está falando. Não, eu gosto da sujeira e tal. A tecnologia ela está avançando e cada vez mais, assim, eles extinguiram um determinado tipo de sonoridade. Aí agora a tecnologia está avançando e tem que brigar para trazer essa sonoridade de volta. Por exemplo, as gravações da década de 70, você pode pegar qualquer gravação daquela da década de 70, das bandas de pop, de rock americano, e comparar com as gravações de hoje, você vai ver que está anos-luz, cara. Os caras não conseguem alcançar uma sonoridade de jeito nenhum que a turma tirava naquela época, né? Isso analogicamente. A gente está falando do analógico, né? Por exemplo, mas também porque, eu não sei, que teve algum momento em que quiseram fazer essa limpeza, né, tão grande assim no som, que acabaram tirando esse gostinho do ao vivo. Porque, por exemplo, antigamente quando você gravava com a banda, todo mundo junto, é óbvio que no microfone que estava microfonando o amplificador ia vazar prato, ia vazar a bateria.
Mas o cara que estava escutando a banda ao vivo, era essa mesma sensação que ele tinha. Era aquele som orgânico misturado ali. Então, foi se tirando isso, tirando isso. E aí ficou um som, como a gente pode dizer, pasteurizado. Pasteurizado. Né? Aquela coisa, e você ouve uma coisa e você não consegue se sentir lá. Exatamente. Você não consegue sentir no ambiente. E você sabia que na década de 60, a turma gravava em 4 canais. E era assim, o processo era assim. Eu ainda cheguei a gravar, não que eu seja tão velho assim, mas eu gravei mais na frente em poucos canais e a gente foi, era um formato de matar. Ia matando um canal, por exemplo, gravava, tinha 4 canais, você gravava 2 canais, né? Aí depois mixava os dois, aí ficava já mixado. Por isso que você escuta a gravação aí que tem, por exemplo, um chimbal na cara, cobrindo tudo, uma pandeirola quase... Porque não tinha o controle de você. Exatamente. Então, e era gravado assim, praticamente ao vivo. Quando errava, voltava de novo, cara. Hoje o cara tem... Tá muito dentro de uma caixa, canais, de uma caixa assim. Por exemplo, a gente tem uma tecnologia enorme, mas pouco ouvido. Né? Porque muitas pessoas perderam essa referência. Né? A galera hoje em dia, essa meninada, fone de ouvido, tudo médio agudo, ouvindo um som também gravado muito pasteurizado, como você falou aí. E quer dizer, comprimido. Né? Comprimido. É a sonoridade atual essa. Moderna, é o que se chama moderno. Quando eles escutam qualquer coisa antiga, eles refutam, dizem que aquilo ali não tem valor, não tem qualidade. Isso, assim, até a questão da mixagem mesmo. Por exemplo, recentemente a gente estava fazendo umas melhorias lá na igreja e eu fui fazer a mixagem da bateria. Né? E isso eu trago para as minhas produções também. Porque, por exemplo, quando você está dentro de um estúdio ou até num ambiente mesmo, que você ouve uma guitarra tocando, normalmente esse cubo de guitarra ele está no chão. E a gente tem um plugin, né, que chama aquele surround, que é o que? Você posicionar dentro da sua caixa aqui, do seu ouvido, né, dos seus tímpanos, de onde está vindo esse som. Se ele está vindo de baixo, se ele está vindo do meio, se ele está vindo de cima. Aí, principalmente no ao vivo, por exemplo, eu vou fazer uma mixagem em que a gente tem uma bateria ali e o cara coloca todas as peças no centro. Então você não tem essa experiência do ambiente de que o cara faz uma virada e na realidade e você ouve, um arco, e você ouve esse arco, sabe? Fica tudo no centro, aí às vezes as pessoas não entendem por quê, porque o som fica embolado, porque eu vejo que se acostumou com o barulho. E o estéreo, Maurício, é justamente o quê? É você dividir as sonoridades. É botar, por exemplo, um timbre aqui, tanto de frequência quanto de LR, e botar left e right. Sei lá, um violão aqui, um sax no meio, um contrabaixo no centro, porque é assim que funciona a coisa. Porque a gente tá, um exemplo, né, assistindo uma administração, um show, né, tá num culto e você tá lá de frente, a bateria tá de frente para você. O baterista ele vai fazer a virada aqui, você tem que ter essa sensação de ambiência, de passar de um lado para o outro. O que fica no centro é bumbo e caixa. Sempre no centro. Mas, por exemplo, se eu tenho um tecladista de um lado, eu tenho guitarra do outro, é óbvio que desse lado de cá, o teclado ele tem que ficar um pouquinho mais alto. Então isso a gente tem que trazer para as produções também. Para que quando todo mundo tiver com fone... E na realidade, uma gravação é desse jeito, tem que ser assim. O teclado, se ele o teclado está do lado esquerdo, e você quer deixar ele mais em evidência aqui, você tem que deixar ele um pouco mais alto aqui, mas também dividir um pouco lá para o outro lado, um pouquinho, ou mais para cá. Tem você, teve até uma pessoa que disse assim, mas se tu botar os tons, né, da bateria, né, tu botar um para um lado, outro para o outro, quem tiver lá do outro lado não vai ouvir. Eu disse, ele vai ouvir a sobra, porque os microfones eles estão muito próximos, mas o som ele é feito para quem está no meio, porque nós temos 2 ouvidos. O melhor lugar de você estar para curtir um som ao vivo é sentado de frente para o palco. Da mesma sensação eu tenho que ter quando eu colocar o meu fone de ouvido. Exatamente. E, poxa, o guitarrista está aqui, a bateria está ali. Aí o cara fez a virada, passou de um lado para o outro. Você falou uma coisa aí agora, os primeiros discos dos Beatles, tem um disco lá que, por exemplo, você escuta as vozes de um lado, bicho. E o restante... Mas eles gravaram muitos canais. Pouquíssimos microfones, pouquíssimos os 4 canais foram inventados pelos Beatles, pelo produtor George Martin dos Beatles. Eles foi quem inventaram o estéreo, porque antes era desse jeito, você gravava as vozes tudo num canto, de um lado, e os instrumentos todo do outro.
Aí quando entra instrumentos, né, tudo na mesma frequência, até aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente tem cancelamento. Né? Às vezes o cara tá tocando com os pratos, aí tá na mesma frequência que a guitarra. Então isso na mix fica muito sujo. Aí o técnico, por mais que ele queira extrair um som bacana dali, se ele não tiver essa consciência de LR, fica difícil. Para quem tá ouvindo, sendo que se acostumou tanto com isso, com o sintetizador, com o som, batidão e não sei o que não tem referência nenhuma. Né? Como a galera que diz, poxa, as simulações hoje são muito reais e tal, mas será que eles tocaram no de verdade? Né? Porque é muito diferente. Eu lembro que antigamente eu toquei num palco que era um caminhão. Um caminhão, um baú, e abria um lado, assim, e botava uns pronto, e isso era o palco. E quando a gente tocava, quando batia o bumbo com o baixo junto e a guitarra na mesma pegada, assim, ele tremia. Então você tava sentindo aquilo ali, quando o público pulava, né, cantava, você sentia toda aquela... A questão é como a gente consegue trazer essa atmosfera para quem tá ouvindo, para quem tá vendo um DVD, né, sabe? Então assim, é muito diferente, sabe? Porque é a resposta imediata, eu tocar e eu sentir o amplificador vibrando atrás de mim, eu sinto literalmente as ondas sonoras no ambiente ali. Então isso eu tento trazer para quem tá ouvindo uma música. Meu pai uma vez ele disse, eu quero que essa... Eu às vezes não entendia, né? A gente ia gravar, ia fazer alguma coisa, ele disse, eu quero essa guitarra flutuando. Eu disse, pronto, agora... eu quero essa guitarra, ela nem tá embaixo, nem tá em cima. E eu não tinha conhecimento de software. Na época, eu não conhecia nada desse tipo. Eu vim aprender depois de um tempo, gravando muito, mixando muito, que tinha essa opção. Né, de você localizar dentro da mixagem de onde você quer. Isso, Maurício, vocês ainda estão com as Razamanais, né? Tá, meu pai ele não para, né? E você está tocando ainda com ele? Eu amo tocar com meu pai, cara. Sabe? Independente de cunho profissional, mas quando eu vou lá para casa dele, a gente tira um som, eu não estou tocando com ele devido às demandas de trabalho, né? As necessidades dele lá também e tal. Então assim, meu pai eu acho que ele nunca vai deixar de tocar. Né? O Razamanais é uma realização para ele, que ele ama fazer aquilo ali e nem tem que deixar. Né? Embora eu tenha deixado de tocar no secular. Né? Como eu te disse, eu deixei muitos contratos, deixei convites, porque eu entendi que o meu propósito, os dons que o Senhor me deu é para servir a Ele. Sabe? E eu sirvo. Hoje você faz um trabalho literalmente gospel. Gospel, isso. Eu acompanho uma cantora, né? Eu lidero o Ministério de Louvor, né? Que eu tenho outros músicos lá que fazem parte da igreja, então eu estou, queira que não, apacentando, cuidando, estando junto, trabalhando, crescendo junto desse pessoal lá, que assim, é uma das coisas que eu mais amo fazer, sabe? É tocar com eles, né? Ministrar com eles, tocar para a igreja, né? Louvar, porque a música ela não deixa de ser uma adoração. Com certeza. Né? O ser humano ele tem essa necessidade de adoração. Tem pessoas que adoram a si mesmo, tem outros que adoram pseudos deuses. Né? E tem aqueles que adoram o único Deus, o Criador de tudo, né? O Jeová Jireh. Então, graças a Deus, eu estou como líder de ministério lá no louvor, né? Os meus pastores, eles sempre deram maior apoio, né? Desde o começo, desde quando eu cheguei lá. A gente foi se conhecendo, eu estou há 3 anos, um pouquinho, né? Na mesma igreja. Eu nunca fiz parte de nenhuma igreja antes. Né? Sempre, a primeira igreja que eu entrei, eu fiquei. Né, e graças a Deus eu fui muito bem acolhido e a gente tem crescido lá. Que bom, cara. Então eu gravo, né, para outras pessoas também, eu me mantenho sempre no gospel. Né, embora eu grave guitarras, né, faça produções, mas sempre nessa área. As pessoas mandam músicas para mim, eu gravo as faixas de guitarra, violão, né, faço a produção ali. Também já dei tanta consultoria, né, de graça, digamos assim, mas o meu foco hoje é fazer isso, além do meu trabalho instrumental. Né, que eu tenho músicas que eu compus há 10 anos atrás, mas eu nunca gravei. E aí agora eu estou botando tudo para fora aos poucos, sabe? Sem pretensão de vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Eu quero deixar o meu legado. Né? Como é que Maurício enxerga a música? Né? Qual é a música que reverbera de dentro de mim? Então eu lancei uma recentemente, né, que foi Holy Spirit. Né, foi uma música bem... Eu digo que é muito desafiador estabelecer uma conexão profunda, né, com músicas que não tem letra.
Porque vai muito de quem ouve. Exatamente. Para você, a música que... É muito mais fácil o cara assimilar com experiência. A palavra, né? A palavra. Né? Porque ali você já está falando tudo. Da pessoa que só escuta a música como música. Como uma sonoridade. Mas músico assim, não, o músico vai ouvir os detalhes, os arranjos. Ele vai ficar olhando o arranjo. Mas eu digo assim, eu gosto de contar história por trás da música, sabe? Eu passei da fase, digamos assim, de querer impressionar, ou querer mostrar que sei alguma coisa. Eu não me importo com isso. Eu tenho mais interesse, o meu estudo é para que eu consiga expressar aquilo que eu quero. Não tem que provar nada para ninguém, né? Isso a não ser para você mesmo. Eu acredito que cada um é único. Né? Então, como eu digo, é difícil estabelecer uma conexão, porque isso vai de acordo com a experiência do outro. Né? Uma música instrumental que para você pode lembrar uma manhã, né, ensolarada, não sei o quê. Para o outro pode lembrar um momento de café à tarde com chuva, com o céu fechado. É uma coisa abstrata, subjetiva, né? Que vai muito de acordo com... Mas todas as composições eu penso sempre nisso, começo, meio e fim. Né? Qual é a intenção por trás daquilo ali? Música é muito disso, né? Se é um momento tenso, se é um momento de relaxamento, se é um momento... Sabe? E para a galera ouvir... Conhecer o teu trabalho, Maurício, quais são os contatos que você tem? O principal canal hoje é o meu Instagram, né, onde eu sempre estou lá diariamente, né, os alunos me acompanham, muita gente vem através dali, eu sempre estou compartilhando os trabalhos lá. Mas tem essas músicas lá para a gente ouvir? Tem lá, tem no Instagram e tem no YouTube, tem o meu canal. Eu só lancei a música lá, mas eu ainda vou lançar o curso. Dá os endereços aí pra galera, a gente tá chegando no final, diz aí quais são os seus contatos pra galera. O Instagram é Maurício... É próximo, né? É Maurício Fidelis G, né, no Instagram, @Maurício Fidelis G. E lá tem isso, e o canal também é o mesmo, Maurício Fidelis G. G de guitarra, né, Maurício Fidelis G em qualquer dos canais. Hoje eu só estou trabalhando com o Instagram e Mas você tem YouTube, tem também o Facebook, né? Tem o Facebook que posta na realidade aquilo que eu já posto no Instagram e acaba indo para lá. Né? Então, assim, o meu YouTube tem algumas aulas também, eu posto conteúdo lá. Eu não trabalhei muito no YouTube, não. Eu sempre me mantive mais no Instagram. Estou recomeçando, né, essa jornada no YouTube agora. E eu e minha esposa, recentemente, a gente sentou e conversou, a gente vai lançar a nossa produtora, né, como produtor independente, em primeira mão. Produtora musical? Eu não disse pra ninguém ainda, né? Olha, em primeira mão aqui. É uma honra. Viu? Porque eu quero justamente isso, dar voz para pessoas que eu vejo que amam isso aí e que tem talento de fazer. Então a gente já está com algumas agendas, algumas pessoas para gravar. E o primeiro, né, digamos assim, o primeiro lançamento da produtora vai ser o clipe dessa minha música. E as outras músicas que eu já estou em pré-produção, né, gravando, porque tu sabe, até a música ficar pronta, a gente tá... Vai ser audiovisual, Audiovisual, gravar clipe, né, colocar nas plataformas digitais também, porque eu não sei se a gente conversou, em 2012 eu comecei a estudar marketing digital. Eu conheci um cara que vinha lá de Londres e ele falava muito dessa onda de marketing. Hoje é muito fácil da gente dizer, marketing digital, porque todo mundo conhece, mas em 2012 não era. Né? A internet não tinha essa força que tinha pós-pandemia. A internet era um matagal ainda. Era. Então ele falava muito isso e eu comecei a estudar, né, o marketing para vender minhas aulas. E aí passaram todos esses anos e eu sempre gostei muito de tocar, né, ao vivo, aí deixei de lado e tal, enfim, mas sempre estudando desde 2012. Em 2022, a gente abriu uma agência de marketing digital, que é a Mind. Ainda está funcionando? Tá, Mind Company. E aí fazendo tráfego pago, essas coisas, gestão de mídia social, tudo. E a produtora vai ser um braço da agência. Sabe, eu pretendo não trabalhar com outros nichos que não sejam de produção musical e de tocar e de aulas que não sejam da música. Então a agência é o que vai ser a ferramenta que vai difundir. Tua esposa é musicista também? Ela toca violão, canta, faz parte do ministério. Que legal. Né? A minha família também, né? Eu cresci lá, meus tios tocando. Não, você veio realmente de um seio musical, totalmente musical. Maurício, é o seguinte, cara, a gente chegou ao nosso tempo, né? Eu estou muito feliz de ter você aqui. 6 anos que a gente não se via, né? Tinha se falado algumas vezes por telefone, mas a gente não se via já há uns 6 anos, eu acredito. Foi, né? bem antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Teve a gravação do disco e eu acho que a gente só se viu depois uma vez. Quando eu fui levar o disco para você, se não me engano, viu?
E assim, eu guardo lá, tá lá com o maior carinho. que é uma massa. honra pra mim. Eu quero muito agradecer a Dá você, cara. licença, mostra o disco. Já que ela está. E o disco que a gente está falando, gente, é esse aqui, ó. Que esse garotinho participou. Tem a foto lá no Instagram. De duas da gente no músicas, né? estúdio. Uma é Atima Luz e a outra é Se Um Dia Você Foi Embora, certo? Esse disco foi, na minha opinião, muito bem produzido, não porque foi produzido, mas muito bem produzido. Muito assim, carinho. com muito carinho, só com amigos, né? E eu acredito que, com certeza, esse foi até hoje o meu melhor trabalho, certo? Fiquei muito satisfeito e honrado, e honrado em ter você deixando um pouco da sua arte no meu trabalho, né? E assim, a honra foi Maurício, minha, viu? Pode ter certeza. assim, Maurício, eu quero agradecer também aos nossos parceiros, né? Porque sem eles a gente não estaria aqui, com certeza, né? Eles nos ajudam a manter a coisa, porque eu tiro onda aqui com a galera que vem aqui, eu digo, rapadura é doce, mas não é mole não, cara. Então tem que ter, né? E eu quero pedir mais uma vez para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. É 0800. É essa aqui, é 0800. Você não vai pagar nada, é só ir lá, gente, porra. Dá essa moral pra gente aí, porque... Aciona o sininho. Se gostou do conteúdo do nosso assunto aí, compartilha com os amigos, né? Comenta, diz qualquer coisa, né? E Se vai gostou, lá. fala, se não gostou, fala. Exatamente, contanto que fale, né? Porque se não gostou agora, pode gostar pode depois. gostar né? depois. Não, e o grande lance disso aqui é que a gente precisa realmente de pessoas que... Porque as pessoas às vezes assistem, mas não comenta, não curte, não compartilha com ninguém e nem se inscreve no canal, cara. E a gente, para manter a coisa assim, forte... Isso, é necessário. É necessário que tenha essas coisas. E aí né? o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante. Exatamente. Né? Aí ele passa a enviar para mais pessoas. Para outras pessoas, né? A nossa meta até o mês de março, tinha botado até janeiro, mas eu já vi que não vai ser possível. Então, até o mês de março a gente alcançar 2.000 inscritos, né? Porque está em 1.000 e alguma coisa. Então, 2.000 inscritos. Então eu conto com vocês, a gente conta com vocês aqui para vocês se inscreverem. Deixa de ser mupirana, condenado. Vai lá e se inscreve no nosso canal. Não custa nada, dessa moral, é 0800, viu? Então, Maurício, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado, querido. E volte sempre. Sempre que tiver alguma coisa, quiser, olha, estou precisando divulgar alguma coisa, sei lá, conversar. Vamos rever, bater papo aí. Eu vou assunto não falta, né? Com certeza, vamos falar sobre a produtora, né? Convidar o nosso amigo. Eu quero que Maurício venha aqui, vem falar sobre a história do Razamanás, que, na minha opinião, eu acredito que seja a melhor banda de rock daqui do nosso estado, viu? E meu pai, ele gosta muito de falar, né? E Maurício, cara, sempre. Maurício, eu às vezes eu ia lá na loja lá, né? Como era o nome da loja? Era Aprenda a Música em Casa. Da loja? Da loja era Aprenda a Música em Casa, era Via Antiga. Via Antiga, né? Localizada. Era na Dantas, né? Dantas Barreto, né? Eu ia lá às vezes, cara, de passagem, né? Ia ver alguma coisa, mas eu ficava lá 2, 3 horas, bicho, porque Maurício, ele realmente é um contador de histórias e história para contar, muito falante, né? Então aqui, cara, vai ser massa aqui. Vamos aguardar. Entendeu? A gente fez a ilustre presença de Maurício Fidelis pai, né? Que a gente tá que hoje aqui. é conhecido como M Fidelis. M Fidelis, né? A semana passada a gente teve que voar agora, sexta-feira, um bate-papo aqui com um artista das antigas e um divulgador que passou por todas as gravadoras desse país, que é o Espirro, né? Hermann Klox, que é um nome de alemão, né? Mas é conhecido pelo apelido de Espirro. Ele só não trabalhou na RGS, se não me engano. O resto das gravadoras, na Philips parece. O resto ele trabalhou em todas, né? Fez muitos artistas serem sucesso nesse país. E o Hamilton José, que é um cantor das antigas também, assim, da década de 80, né, 60, que tem muita história, cara. O cara viajou das ilhas, morou nas Ilhas Caimã, no México, nos Estados Unidos, tudo que ele, o cara tem uma bagagem absurda. Tanto que ele ficou sentado onde estava aqui, eu fiquei só ouvindo ele falar. E acreditamos que antes desse podcast nós vamos já ter visto eles. Com certeza, não, sexta-feira vai ao ar. Sexta passada. Na sexta agora, dia 31, né? Mas... né? E assim, a gente vai encerrando o nosso papo por aqui, porque já passou da hora, né?
Porque se deixar, acho que a gente ia Não, até amanhã, né? Não, com Até certeza. amanhã, hein? Mas a gente pode voltar outras Não, vezes vai ser para um prazer. continuar com o nosso papo, né? Vamos falar disso, Então, vamos querido, incentivar. Obrigado pelo convite. Obrigado, Deus abençoe Digo, você por ter aceitado. e abençoe esse projeto ainda mais, Obrigado. viu? Obrigado. Amém.